Fala pessoal, tudo bem? Ricardo Santos, mais uma vez apresentando mais um episódio do podcast da comunidade Empreconte Insider. E hoje o meu visitante, caramba, dispensa apresentação, que esse cara aqui é fantástico, é o irmão que minha mãe não me deu. É esse cara que eu conheci há algum tempo atrás, não vou contar agora quantos anos tem, mas com certeza esse bate-papo, além da nossa amizade, representa também o quanto esse cara profissionalmente ele é bem sucedido. Hoje nós estamos aqui com o Júnior Passos, ele é sócio da Passos Fernandes Contabilidade. E aí, Júnior, seja bem-vindo. Valeu, muito obrigado pela recepção aqui. Estou muito empolgado para poder estar trazendo aqui ideias, trazer esse conteúdo para o pessoal aqui através do Empreconte Insider. Show de bola. Júnior, começando logo de cara, eu sei que a maioria das pessoas não escolhe fazer contabilidade, não sabe nem por que não na faculdade, e eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória. Como foi que você entrou na contabilidade? A contabilidade, na realidade, me escolheu. Eu tinha 15 anos de idade e o meu tio, que tinha um escritório de contabilidade familiar, chegou para minha mãe e falou assim, ó, vou pegar Júnior aqui depois da escola, deixei ele lá no escritório e depois eu deixei ele em casa. Então, desde os meus 15 anos de idade, que eu respiro e Que vivo sorte é essa, né, contabilidade. Júnior? Que sorte é essa, né, do seu tio ter tomado essa iniciativa e trazido você para uma coisa que você vive até hoje. Justamente isso. Já fiz outras coisas na vida para poder complementar a renda lá no início, mas desde os meus 15 anos eu vivo e respiro contabilidade. A contabilidade, então, me escolheu. Eu vim fazer faculdade depois para poder me formar, obviamente, né? E depois de uma longa trajetória, montar o meu escritório e empreender. Esses seus primeiros dias no escritório lá, que você entrou, você teve que sentar no computador, provavelmente, para trabalhar, e aí, na sua cabeça... Máquina de escrever. Máquina de escrever. Computador não, respeita o homem. Viu? Máquina de escrever. Como foi esses seus primeiros dias, você se descobrindo nessa profissão? Você via perspectiva, você imaginaria que chegaria hoje ao que você... Nunca. Nunca imaginei onde eu estou hoje. É uma trajetória muito longa de diversas transformações. Como eu falei a você, na época era máquina de escrever. Então eu tinha que comprar formulário. Então eu era o boy ali do escritório. Ia comprar café, ia comprar papel ofício, ia tirar uma cópia, preencher ali na máquina da datilografar um recibo de férias e comecei a me desenvolver. E na época, ia para a Caixa Econômica levar uns disquetezinhos, que era o FGTS, né? Para poder homologar lá. Não, é. É. Não, É pelo assim, amor de Deus. Você é dessa época, velho? dessa época. Tinha que pegar o disquete e levar na Caixa Econômica para poder protocolar lá o envio da GFIP, né? da GFIP. E nessa época já estava mudando a plataforma. Dois anos depois que veio a plataforma da GFIP, da Cefip. Da Cefip. Da Cefip. Estava ali para aquele arquivo PRI e tal. Isso. Aí eu tive que ir junto com meu tio, me desenvolver para poder aprender a fazer a Cefip. Aí foi quando comprou computador, botou internet. Nessa época tinha alguns escritórios mais avançados. Sim, E muito. tinha o do seu tio que talvez tivesse alguns passos, né? Correto. Um pouco atrás. Então o trabalho que você aprendeu foi muito manual mesmo. Muito manual. Aí meu tio tinha amizades, a questão do network, né? Já existia muito lá atrás. Então a gente foi para um escritório de uma pessoa, uma amiga dele. Ela foi, ensinou a gente veio e replicou cá. Então todas essas mudanças do SPED, aí veio toda essa evolução tecnológica, então eu consegui acompanhar tudo isso. E agora temos um novo desafio agora, né? Que é a reforma tributária. Até 2033 a gente vai ter que se adaptar e acompanhar esse desafio até lá o final. Essa história de você estava ali com seu tio, 15 anos, moleque, talvez não sabia não o que eu queria da vida ainda, vai para o escritório e depois decide, poxa, agora eu vou ter que fazer a faculdade. Que momento desse estalo que você precisava avançar mais e não ser apenas um preenchedor de formulários, essas coisas? Tudo é questão da necessidade. Eu vinha lá, não tinha pretensão nenhuma em empreender. Surgiu oportunidades de eu trabalhar em escritório dos clientes de meu tio. Recebi ofertas de emprego para receber ali com carteira assinada e tal, mas não fui, graças a Deus, porque senão não estaria aqui hoje a trabalhar ali como CLT, não fui. E quando a minha filha nasceu, em 2009, aí eu decidi tomar a decisão de fazer uma faculdade. Eu já tinha alguns clientes que meu tio deixava ali na minha gerência, eu já fazia tudo no escritório, era operacional, todos os setores. Meu tio deixou eu
começar a galgar, ter meus clientes. Então, desde 2009 já tinha cliente. Eu tenho cliente hoje de 20 anos. Caramba. Minha primeira cliente está comigo até hoje. Então, 20 anos. 20 anos. Inclusive, ela até botou um comentário lá no TikTok. Eu postei um vídeo lá e ela aqui, eu tenho mais de 20 anos com ele. Perfeito. Entendeu? Isso gera a questão de autoridade, né? Você está criando um conteúdo, um cara jovem, com uma cliente de 20 anos, aí todo mundo fica sem entender, né? É, verdade. E Parece aí, que você fez gato na verdade, né? Ô, Júnior, 20 anos. Olha o quanto tempo essa cliente está com você. Isso é lá do bom da contabilidade também, né? verdade. Ele ter o tempo, né, tempo de vida do cliente aí, pagando tempo. E quando minha filha nasceu, aí eu peguei e falei assim, não, preciso ir fazer faculdade. Então, entrei na faculdade em 2009, fui fazer faculdade para poder me formar, para poder obter conhecimentos que ali no escritório não era tão suficiente. Uhum. Então, tive que fazer a faculdade para poder me formar e assim aplicar dentro do escritório do meu time, melhorar. Mas o time que é um escritório muito familiar. Né? Então, eu via muitas questões em outros escritórios mais avançados, com sistemas, a gente não tinha sistema, era um negócio ainda meio que manual, para poder imprimir o contra-cheque ali, naqueles contra-cheque verdinho e tal, enquanto os outros escritórios já tinham um sistema que já fazia tudo de forma digital ali. Uhum. E você, poxa, vou para a faculdade, vou me desenvolver, e começou a perceber que o escritório está um pouco manual, Sim. né, em comparação com outros, e foi evoluindo, trazendo essas inovações também para dentro do escritório, né? Correto. Na faculdade a gente teve uma disciplina lá de práticas contábeis, né? Uhum. Aí eu descobri um sistema chamado Sysmonte. Inclusive, meu tio até outro dia ele estava usando esse sistema ainda, meu tio ainda tá na área, e aí trouxe para dentro do escritório. Quando trouxe, a produtividade ficou a 1000. Aham. Enquanto eu ficava lá, fazendo contra-cheque, imprimindo verdinho, embolava, aquela coisa Sim. toda. É muito chato. Muito chato. Aí, produtividade. Então, desde lá de trás, a gente vem já visando essa questão da evolução tecnológica para poder otimizar, né? Bacana. E aí você vai, se forma, você decide empreender, se desvincular, bater as asas, né? Sim. E criar seu próprio caminho, né? Isso, conta um pouco mais sobre essa parte. Como foi que aconteceu a questão do empreendedorismo? Carlos Fernandes, hoje que é meu sócio, ele já teve escritórios, né, com vários funcionários, e ele terceirizava toda a operação dele comigo. Então, lá atrás, eu já fazia terceirização... Era sócio de Carlos. Já fazia terceirização de departamentos. Então, ele fazia toda a terceirização comigo. E em 2017, ele me fez a proposta da gente se juntar e montar uma sociedade. Aí foi daí que eu saí do escritório do meu tio, a gente montou a Passos Fernandes, Contabilidade Consultiva, e fomos galgar o nosso caminho. Deu medo, Júnior? Dá um certo medo, porque dentro da estrutura de meu tio, eu não tinha tantos custos para poder ter aquela despesa mensal, tá pagando aluguel, tá pagando sistema. Então, quando você sai, que aí é você mesmo, para você estar gerindo, para você daqui a pouco estar tendo a responsabilidade diretamente com o cliente, aí dá aquele medinho, porque com o meu tio ele acabava assumindo, né? Sim. Ele tinha muitos anos de experiência para você poder resolver situações, então dá um medo. Ele te blindava de várias situações, né? Justamente isso. Tá. E aí você saiu, montou a Passos Fernandes, né, com sociedade, com o Carlos. E como foi sua trajetória, como os desafios que você passou, né, o que você venceu para depois disso? Rapaz, os desafios, primeiramente a parte técnica, eu não me achava tão capaz em atingir determinados clientes, a maioria dos clientes era do Simples Nacional, então eu ficava analisando em relação à questão de ICMS, quem dominava mais era meu tio, então aí eu fui buscar o quê? Referências no mercado para poder me capacitar. E aí fui fazer curso lá através de você, fazia curso lá de ICMS, de ISS, do Simples Nacional na época. Sim. Então comecei a fazer cursos direcionados para poder me capacitar e assim atender os nossos clientes. Aí a partir daí começou realmente um caminho de estudo mais específico, para eu poder ter bagagem ali e assim seguir o meu caminho. E hoje na Passos Fernandes você atende qual segmento, se você tem um específico, ou se você atende qualquer tipo de empresa? Hoje na nossa carteira tem vários clientes que já veio lá de trás, mas
depois da pandemia ali, 2020, 2021, a gente viu um boom muito grande em relação ao nicho da psicologia. Então, fazendo mentorias, inclusive na mentoria lá do Sniper, que eu fiz lá atrás, aí trouxe essa questão do nicho. Aí comecei a analisar a carteira. Tinha vários profissionais da área da saúde. Tinha psicólogos, tinha fisioterapeutas. Falei assim, não, então teve um boom muito grande da psicologia por causa da pandemia, muita gente se formando. Falei assim, não, então eu vou entrar por aqui. Então hoje a gente tem um nicho específico para profissionais da área da saúde, certo? E estamos focando hoje em médicos e dentistas. Apesar de ter vários profissionais da área de psicologia, que foi um foco maior que a gente trouxe lá atrás. Entendi. E para esses clientes específicos da área da saúde, né? Como é que eles chegam lá? Qual é o cenário que você encontra essas empresas quando eles entram, né, na carteira de clientes da Passo Fernandes? Como é o cenário deles e como é que você transforma esses clientes? Como eles chegam? Hoje a gente tem um site, onde a gente alimenta esse site com artigos mensalmente, trazendo conteúdos para poder orientar esses profissionais. São profissionais que não entendem sobre contabilidade, é uma área muito carente de profissionais da área da saúde, e até mesmo por isso que a gente tem um propósito de ajudar esses profissionais. Porque eu entendo que quando você vai empreender, você vai abrir um negócio, ou até mesmo prestar serviço para uma clínica, você precisa abrir um CNPJ, então tem toda essa burocracia. Então quem vai empreender tem um sonho. Inclusive o nosso propósito é ajudar o empreendedor a realizar o seu sonho através da contabilidade. Então, com isso, a gente vem criando conteúdo no YouTube, lá no artigo, né, através do blog. Então, tem vários profissionais que chegam de forma orgânica e até mesmo através de indicação. E quando eles chegam sem saber de nada. Eles só chegam dizendo que quer abrir um CNPJ, normalmente os profissionais que vai atender em clínicas ou consultórios, ou então aquele que já tem um CNPJ e quer estruturar, né, abrir uma clínica, abrir um consultório, e aí chega com várias demandas, porém, sem noções específicas em relação à questão de precificação, em relação à parte burocrática da prefeitura sobre vigilância sanitária, a vara de funcionamento. Então, chegam bastante leigos em relação à situação e aí a gente consegue ajudar pela nossa especialidade. Bacana. Então, hoje a Passo Fernandes consegue dar uma tranquilidade absurda em relação a essas burocracias que os profissionais, né, psicólogos, dentistas, médicos, eles chegam até você e encontram nessa lacuna, né? Eles não têm ali um alvará, eles precisam emitir uma nota para um hospital, para uma clínica. Vocês conseguem dar toda essa parte dessa assessoria, não é isso? Sim, porque a contabilidade por si só, ela, encaixando no nicho, assim dizendo, né, são coisas específicas que o contador comum não vai saber. Por exemplo, lá na Consulfis, existe um nicho lá da construtora. Então, eu não tenho essa especialidade. Então, tem questões específicas, só a Consulfis, que é especialista nisso, vai saber. Na área da saúde, tem coisas específicas, por exemplo, o CNES. Tem muitos contadores que não sabem nem o que é. Uhum. Aí tem a questão da vigilância sanitária, que para a área da saúde é de uma forma, para a área de mercado é de outra forma. São coisas distintas que, quando você está ali no segmento, você vai aprofundar, você encurta o caminho desse profissional, desse cliente que quer regularizar e deixar a coisa de forma correta. Por exemplo, uma clínica de dentista que quer ter equiparação hospitalar. Então, tem profissionais, contadores, que não sabem desse benefício que o dentista pode ter. Consulta, por exemplo, lá no lucro presumido, o dentista ele vai pagar na realidade a alíquota cheia ali dentro do lucro presumido, que vai gerar ali em torno de 16,33%. Porém, se ele tem cirurgia, se ele tem procedimentos, a gente consegue reduzir a carga tributária dele, porque a gente consegue equiparar ele como se fosse um hospital, que se chama equiparação hospitalar. Agora, para isso, ele precisa ter todos os requisitos para que detenha esse benefício dentro do consultório dele. Bacana. Esse é o poder da especialidade, né? De ser um especialista, de ser aprofundado no assunto, né? Vai diferenciar você de outros contadores. Eu, por exemplo, não sei nada desse ramo, não sei o que é CNES, sinceramente. Não correria o risco nem de fazer esse serviço. E como é que, Júnior, como é que está essa questão do empresário? O que é que os empresários que você atende hoje, eles precisam entender para o cenário futuro da reforma tributária, né? E seus impactos? A reforma tributária ela vai ter impacto direto, já está tendo, né? Estamos em 2026, então a forma de você emitir a nota fiscal com
os destaques para quem é lucro presumido lá do IBS. O IBS são os novos impostos que surgiram. A questão contratual, por exemplo, tem muitas clínicas e consultórios que trabalham de forma irregular. Então, quando chega uma clínica, um consultório lá, a gente não vê só a parte contábil, apuração de imposto, folha de pagamento. A gente também vai orientar em relação a eles se blindar em relação a questões contratuais com os prestadores de serviço que eles contratam. Então, a gente olha a empresa, o consultório, de forma ampla, para poder dar uma seguridade a ele que ele não venha ter nenhum tipo de problema. Com a reforma tributária, a gente não pode olhar só a questão do imposto, a gente tem que olhar a estrutura da empresa como um todo. Tem muitos consultórios, por exemplo, de dentistas, consultórios médicos, que não sabem nem quanto estão tendo de lucro. Porque a questão da gestão financeira, para alguns empresários, é uma coisa muito distante. Mistura muito a conta da pessoa física com a pessoa jurídica. Aí tem a questão da precificação. Então, se você não tem gestão financeira, como é que você vai precificar de forma correta? Então, para a reforma tributária, a gente não pode olhar só para a questão dos impostos, para a carga tributária. A gente tem que olhar para a gestão da empresa como um todo, para você precificar de forma correta, porque prestadores de serviço, com certeza, vai ter uma carga tributária maior. Porém, se você se organiza, se você precifica de forma correta, você consegue passar pela reforma tributária sem nenhum tipo de problema. Show de bola. E existe algum regime tributário específico para esse perfil de cliente? Como é que você faz essa escolha? Conta um pouco mais assim, como é para esse perfil de cliente em cada regime tributário, João. Vamos lá. Para cada tipo de cliente que chega no escritório, a gente vai fazer um estudo como um todo. Nem sempre o Simples Nacional é o melhor regime tributário para um consultório, para uma clínica, para um médico. Vai depender muito do faturamento, vai depender se ele tem funcionário, vai depender muito qual a margem de lucro que ele tem ali. Então a gente faz um estudo meio completo para poder entender o cenário dele, qual regime a gente vai adotar ele. Vai entender se o médico ele é cirurgião, então a gente coloca ele no lucro presumido e aplica lá a equiparação hospitalar. Aí se ele coloca no Simples Nacional, que normalmente a maioria dos contadores que não tem a especialidade, que não entende dos benefícios que esses profissionais possam ter, não, vamos botar no Simples Nacional, acaba pagando muito imposto. E com a reforma tributária agora, vai ser algo mais complexo. Por quê? Por exemplo, profissionais da saúde vai ter uma redução na base de cálculo da alíquota de 60%. Tem muitos profissionais que, se não for da área, não vai saber disso. Verdade. Porque a reforma tributária ela é muito ampla e muito complexa. E se continuar no Simples Nacional? Como é que vai ser? Como é que vai ser? Vai calcular os impostos por dentro, IBS, CBS por dentro ou IBS, CBS por fora? Aqui tem a questão dos créditos. Então, o nosso estudo sobre a reforma tributária é de forma geral, porque temos vários clientes, vários segmentos, mas também a gente faz um estudo direcionado para os nichos que a gente tem dentro do escritório. Perfeito. Júnior, a gente se conhece há um pouquinho de tempo, né? Sim, 2011 foi quando a gente se conheceu, muito importante para mim, que foi o primeiro dia que eu fui professor, entrei na sala de aula como professor de nível superior. Tá, me tremendo todo. Sabe, me tremendo todo. O cara me chamou de professor, eu falei, oxe, eu sou mesmo? Eu tava lá no quadro, agora o professor, eu. E aí, cara, para mim foi um dia muito, muito bacana para mim também, ali, aquele dia. E até hoje a gente tá aqui junto nessa caminhada, né? Lado a lado, se desenvolvendo, viajando para vários treinamentos, investindo junto em muitas coisas, né? Muito. E eu também sou testemunha do seu crescimento, da sua evolução como empresário contábil. Me conta um pouco mais do dia a dia da Passos Fernandes, cara, do seu propósito, o que você está pensando daqui para o futuro, como empresário contábil. E o que você poderia também falar para pessoas que estão hoje empreendendo. Você já tem bastante experiência como empresário, você já é um empresário experiente, assim eu te julgo. Mas o que é que você poderia falar sobre a Passos Fernandes, o caminho que ela está seguindo, qual é a visão que ela tem, os percalços que você passou, que você contornou, e já dar um conselho também para os estudantes ou futuros profissionais, os futuros empresários contábeis que estão te assistindo. Uma dor muito grande é a questão do crescimento. Se você faz um bom trabalho, você vai crescer por si só. Eu tinha um pensamento lá atrás, tipo assim, eu quero só essa quantidade de clientes aqui, não quero crescer muito, porque com o faturamento que eu tenho, estou pagando todas as minhas despesas, então está tranquilo. Mas por si só, se faz um bom trabalho, você vai crescendo de forma orgânica, através da indicação. E aí eu lembro que, para poder contratar o meu primeiro funcionário,
Foi um parto. Um medo de pagar o encargo e tal, né? Meu irmão, o Rodrigo, trabalha comigo já tem um bom tempo. Mas quando eu tive que contratar realmente uma outra pessoa, Desconhecido, um né? desconhecido, aí realmente bateu um medo. Mas só que é inevitável. Se você quer crescer, você vai precisar contratar, porque você precisa de ter tempo para você vender, para você fazer gestão, para você estar junto com o seu cliente. Ainda mais agora com reforma tributária. Como é que você vai fazer tudo junto? Antigamente eu era muito do operacional. Hoje eu já não estou mais no operacional assim dizendo de estar apurando uma guia, de estar fechando um balanço. Eu estou ali na gestão do escritório como um todo. Hoje estamos com 8 funcionários, Bacana. contratando mais um agora, vai para 9. Estamos aí providenciando já mudar de sede, porque o escritório já está ficando pequeno. Então é uma evolução constante, porém, de 2017, que foi quando eu saí do escritório de meu tio, para cá, todo ano a gente crescia em torno de 50% em números de clientes. A gente fazia essa análise. E a gente vem crescendo de forma constante. E de lá para cá foram várias mentorias, vários cursos, eventos, network com profissionais que pode ajudar a gente de alguma forma. Então, o conselho que eu dou é você estar em ambientes, o ambiente transforma. Uhum. Eu tenho ciência disso, eu me transformei por causa disso. Te agradeço muito também por isso, porque desde 2011 lá a gente vem seguindo uma trajetória, né, em relação a essa questão, e desde 2007, 2008 ali que a gente, como empresário contábil, acabou se conectando melhor em relação às nossas viagens e tal. Então, o conselho que eu dou é você estar junto com pessoas que tenham o mesmo propósito, o mesmo objetivo que você, para você buscar ajuda e estar crescendo ali o seu negócio. Você acredita que hoje ainda vale a pena empreender na contabilidade? Com certeza. A contabilidade, hoje eu consigo enxergar que como posso falar? Que é uma mina de ouro, assim dizendo. Porque é oportunidade. A mesma oportunidade que eu tive lá nos 15 anos de idade, com toda aquela transformação. Porque, por exemplo, contabilidade digital, né? Contabilidade online. Então, são vários picos que a gente veio passando com oportunidades. Agora tem a reforma tributária. Então, Mais uma oportunidade. o ponto de vista que eu tenho é que está todo mundo numa corrida. Sim. Então, eu falo assim, para o jogo, volta todo mundo para a linha de chegada, de partida. Verdade. Vai sair todo mundo do zero. Agora, quem estiver preparado vai sair primeiro, com mais velocidade. Velocidade. Mais velocidade. Eu penso dessa forma. Então, se você estuda, se você tem domínio, você vai conseguir ajudar mais pessoas, você vai ser mais indicado e assim você vai conseguir crescer seu negócio. Quem estiver saindo da faculdade hoje, por exemplo, e dominar a reforma tributária, ele consegue empreender de forma bastante tranquila. Para quem não tem o entendimento, porque é tudo novo. É novo. Entendeu? Fica ali em pé de igualdade com a Eu conheci profissionais que, por causa do E-Social, ele vendeu o escritório. Porque não ia se adaptar à nova modalidade de envio do E-Social. Eu juro. Ele vendeu a carteira de cliente dele. Gostava da Cefip. Isso. Ele estava na Cefip ali, naquele comodismo, veio o E-Social, uma nova mudança, não quero mais isso aqui não. Entendeu? Júnior, eu vou tocar nesse assunto aqui, e é bem legal aqui, eu não tinha programado com você esse assunto. Sim. Mas hoje você está tendo um orgulho de estar inserindo sua filha também, né? Sim. Eu acho isso muito importante. Eu tenho 2 filhas, né? Acho que a maioria das pessoas que me acompanham sabe. E para mim vai ser uma felicidade se um dia elas puderem trabalhar comigo. Eu acho muito bonito pai e filho trabalhando, se dando bem além da profissão. E aí, como é você estar hoje sendo essa referência para sua filha também? A minha filha, desde quando ela era pequena, eu falava, né, dela vir trabalhar comigo e tal, e outro dia ela até revelou que falava que ia trabalhar comigo, mas para poder me agradar. E aí eu vim ali, né, só plantando. Investi muito, invisto ainda no ensino dela. Se ela quisesse fazer outra coisa, eu ia apoiar, de qualquer forma. Mas há uns 2 anos atrás, eu comecei a investir mais em relação à mentalidade dela para empreender. Porque eu creio que o empreendedorismo, você não tem barreiras, você pode fazer o que você quiser, você não depender, assim dizendo, de estar batendo ponto, não negligenciando nada. Mas no seu controle. Mas dentro do seu controle. Você pode fazer seu salário. A gente não tá falando, nós estamos falando que é fácil. Sim, mas você pode fazer o seu salário. Eu vivo empreendedorismo desde de novo. Então, o que é bom para mim, eu quero bom para minha filha. Então, com isso, ela falava em fazer psicologia. Eu falei, tá certo. Vai ser minha cliente.
Sei. Faz psicologia. Assim, tá bom, você vai ter que me pagar a contabilidade. Aí daqui a pouco ela fala assim, pai, eu vou fazer concurso público, porque na psicologia eu vou pra Marinha. Eu falei, tá certo, beleza. Aí, no ano passado, no meu aniversário, em janeiro de 2025, ela foi passar meu aniversário comigo, eu falei assim, tá passando as férias aqui, vai trabalhar comigo uma semana. Vai fazer o que o marketing do escritório. Aí ela pegou, foi. Aí começou a fazer os vídeos e tal, e pronto. Aí daqui a pouco eu não tinha tempo para gravar vídeo, aquela coisa toda. Eu falei assim, senta com os meninos ali, vai ajudar. Aí quando eu fui ver, ela já estava lá ajudando os meninos e se desenvolvendo. Para mim foi uma surpresa. Aí daqui a pouco ela foi promovida, pronto. E aí já vai fazer um ano, hoje ela já está como estagiária, trabalha no setor de conciliação, eu presto alguns serviços para alguns clientes, porque o profissional não tem gestão financeira eficiente. Então, BPO financeiro, né? BPO financeiro. Então a gente faz ali a conciliação diária dos clientes, ela tem uma visão muito grande em relação a essa questão do financeiro, e aí está trabalhando com a gente já há um ano. Bacana. E já está determinada que vai fazer contabilidade, que foi a minha surpresa. Alguns meses atrás, ela determinou que vai fazer ciências contábeis, e eu estou muito feliz com essa decisão dela. Uau, legal. Júnior, a gente falou de bastante coisa em relação ao empreendedorismo e tal. Você é uma pessoa que está ali, a gente tem muitos amigos em comum, sei lá, acho que a gente também tem mais de 300 amigos. Tem. Muito mais. Muito. Muito mais. E é muito bom, Júnior, estar aqui conversando com você, porque eu sei que você é um cara competente, muito competente, responsável. Obrigado. E está alinhado justamente àquela contabilidade que é bem diferente do que o mercado atualmente tem prezado, aquela contabilidade que larga o cliente lá, é muito online, do facinho, só vou vender ali por 60 conto, faço só fiscal, né? E eu vejo que você se encaminha, você inclusive colocou o nome da sua empresa como contabilidade consultiva, né? E você percebe no mercado que há muita diferença em se vender assim do que se vender como contabilidade online e baratinha? Com certeza. Eu creio que quanto mais você se especializa, você se capacita, você consegue entregar algo de excelência para o seu cliente. A contabilidade consultiva ela vai estar ali lado a lado com o cliente, você tem que entender de negócio. Às vezes eu vou para reunião com o cliente para tratar de determinado assunto. Quando vai ver, eu estou conversando sobre marketing, sobre o comercial dele, de como ele trair cliente. Então, tudo que eu aplico no meu negócio, que eu aprendi como empresário, eu levo para o meu cliente. Porque somos empresários, somos mesmas dores. Hoje, antigamente não, né? Antigamente eu tinha um funcionário. Os meus clientes tinham 8, 9, 10. Eu não sabia o que era essa dor. Hoje eu sei o que é você ter 6, 7, 8 funcionários. Então eu consigo levar para o meu cliente ideias, estratégias. Tem muitos contadores que no início, para poder você entregar uma contabilidade consultiva, vai ser um pouco complicado, por falta de bagagem, por falta de conhecimento. Mas no dia a dia, se você for estudar sobre gestão, se você for estudar realmente sobre os aspectos que o empreendedor precisa, eu creio que você consegue entregar, além da contabilidade, entregar algo a mais para o seu cliente. Ainda mais quando você entende do nicho, das dores do seu cliente. Então você consegue ser mais consultivo do negócio dele, não só gerar uma guia, um balanço e a folha de pagamento. Então, gente, pode perceber que ser consultivo é você entender realmente do negócio do cliente. Sim. Não tem como ser consultivo apenas distante, sem contato, sem ir a fundo. É você ser empresário, entender de negócios, e você consegue ajudar seu cliente de igual para igual, né? Sim. Não é aquela coisa que o seu cliente ele te enxerga de cima para baixo. Ele vai te enxergar de pé de igualdade. Ele vai identificar que você é um profissional que pode auxiliá-lo e você vai ser procurado por esse motivo. Com certeza. Até as indicações, né? Até as indicações. Não, meu cliente aqui, por exemplo, tem um case lá de uma cliente que ela entrou lá no escritório faturando 20 mil reais. Aí daqui a pouco foi crescendo ali o faturamento, aí conseguiu um credenciamento no plano de saúde e daqui a pouco montou uma clínica multidisciplinar. Aí quando eu fui ver, o faturamento já estava estourado, não podia ser mais Simples Nacional. Legal. Aí daqui a pouco estava faturando 800 mil. Caramba. Daqui a pouco faturando 1 milhão. Aí daqui a pouco a gente já foi ver uma especificidade para poder colocar a equiparação hospitalar numa parte do serviço dela, para poder trazer essa economia. Então, se você não entende do negócio, como é que você consegue ajudar o seu cliente? Perfeito. Né? Perfeito. É porque o mercado hoje de contadores, esse movimento de influencers
que aparece só vendendo facilidade, né, para o contador empreender, sair do operacional e muitas vezes faz eventos vazios, mentorias que não entregam nada, falam em posicionamento como se fosse somente você andar bonito e arrumado, mas não entregar valor para o seu cliente. E o que eu vejo, Júnior, é que às vezes não é isso. O contador ele tem que estudar muito mesmo. A gente não tem limite de estudo. É preciso o tempo todo estar se capacitando, estudando muito. Não vai ser fácil. Não vai ser somente estudar também. Você vai ter que ser admirado pela equipe, porque a sua equipe tem que enxergar como uma pessoa que pode, que vai... que tem que ser inspiração para a equipe. Sim. Pô, você trabalha num lugar que o seu chefe ele não te faz você ser melhor, cara. Não admirar é meio Essa estranho, questão né? que você trouxe que várias influências aí, né? Questão de eventos e palestras e que tem que sair do operacional. Eu já passei tempos lá atrás um pouco meio que frustrado em relação a algumas coisas. De você ouvir, você querer aplicar aquilo, não conseguir, mas não conseguiu por quê? Será que foi por causa de você? É porque não tinha entrega. Só visando o dinheiro, não tinha um propósito, né? Então, por isso que eu falo em relação à questão do ambiente, de você ter um direcionamento de uma pessoa que tem realmente propósito, como aqui o Emprecont Insider, não é puxando sardinha, mas eu já vivo esse movimento do Emprecont desde quando surgiu. É verdade. E eu vejo que, realmente, em 2017 eu fundei meu escritório com o Carlos, em 2018 eu comecei a participar de eventos ali, veio o Emprecont em 2019, e de lá para cá eu venho surfando essa onda, né? Junto com o crescimento do Emprecont, Verdade. que começou ali pequenininho, e aí você vê a questão da evolução. Aí eu consigo comparar a questão da entrega de um evento de verdade, que tem um propósito por trás disso, do que outros eventos que é só firula, assim dizendo. Só firula, só oba-oba, né? É, Pois é, Júnior é um dos poucos, uma das poucas pessoas que participaram de todos os Emprecontes. e estarei até o final. Tá vendo? É isso aí, gente. Então hoje nós entrevistamos aqui o Júnior Passos, ele que é sócio da Passos Fernandes Contabilidade Consultiva, membro também da comunidade Emprecont Insider. Para você que não sabe, a comunidade faz parte da Renaconsul, que é a Rede Nacional de Contabilidade Consultiva, é um nome novo que você está vendo no mercado. Nós estamos juntando os melhores contadores que realmente estão empenhados em levar a contabilidade de verdade para os seus clientes. Então é interessante que se você quiser fazer parte dessa comunidade, você pode deixar um comentário aqui nesse vídeo ou mandar uma mensagem para mim lá no @renaconsul, que é o nosso Instagram, ou até mesmo no meu Instagram aqui, @contadorconsultivo. Com certeza, se você quiser ver o lado da contabilidade de verdade que nós falamos e que o seu cliente precisa, é só fazer parte dessa comunidade. Júnior, muito obrigado, viu, por esse momento. Eu que agradeço, meu amigo. É até uma novidade a gente estar junto aqui, né? A gente conversa Verdade. tanto, né? Sim. Poderia botar o microfone da gente e andar o tempo todo só conversando. Rapaz, Sairia- ia dar muito conteúdo. Ia dar muito conteúdo. Ia dar muito conteúdo. Mas a gente vai fazer isso aqui mais vezes. Beleza. Valeu, Valeu. Júnior. Obrigado. Faz suas considerações finais aí e manda um abraço pro pessoal. Estou aqui muito feliz em estar participando aqui desse podcast. E a minha recomendação, o meu direcionamento que eu dou para quem está assistindo a gente aqui, você que seja profissional da contabilidade, é que você realmente busque, como a gente falou aqui, de propósito, de valor, que você tenha um propósito verdadeiro para poder ajudar o seu cliente, para você poder incentivar os seus funcionários, as pessoas que estão ao seu redor. E aos empresários que estejam assistindo também, que você se cerque de uma contabilidade que consiga realmente te ajudar de verdade, porque às vezes você fica com o seu contador ali por questões do tempo que você tem com ele, mas às vezes será realmente que ele está te ajudando da forma correta? Então é uma análise a ser feita para que você venha ter sucesso no seu negócio. Mais uma vez, muito obrigado, Ricardo, pela oportunidade de estar aqui e tamo junto. É isso aí, galera. Forte abraço. Até o próximo episódio.